Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Para mais um estudo da Palavra de Deus, alguns princípios da profecia. Alguns princípios da profecia, é isso que nós vamos estudar essa semana, tá certo? Queridos, vamos iniciar essa semana com esses estudos e hoje nós vamos passar a introdução, como se fosse a introdução do que nós vamos aprender essa semana. Muito importante, né? Alguns princípios da profecias. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pelo maná, primeiramente pelo dia que Ele nos deu, claro, né? E depois o maná, o pão de cada dia que Ele nos deu hoje. Amém? Eu já tomei o meu café, mas fico pensando nas pessoas que às vezes nem tomou ainda o seu café da manhã, porque não deu ainda, porque não acordou, ou porque não tem, né? E a gente fica triste às vezes, mas Deus conhece as coisas, sabe das coisas. Nós temos que entender que esse mundo de pecado é todo desigual. Uns têm, outros não têm. Uns sofrem de mais, outros sofrem de menos. Nós temos que entender que é assim até Jesus voltar. Quando Ele voltar, acaba tudo, pode ter certeza. Todos nós vamos ser iguais, não vai fazer acepção de pessoas. Meus amados, alguns princípios da profecia. Oramos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente. Obrigado pelas tuas santas palavras, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado e por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Jesus, e continua fazendo. Derrama o Espírito Santo sobre mim, meus irmãos e as minhas irmãs. Abra nossa mente, nosso coração. Escreve a tua santa lei dentro de nós, Senhor, para que possamos seguir os teus preceitos, estatutos. Graças te damos por mais esse dia de vida e também pelo maná, o pão de cada dia. Abençoa aqueles que ainda não têm, que a tua graça seja derramada e conforte a cada um. Obrigado, Senhor meu Deus, não só por isso, mas pela tua santa paciência para conosco, para com nossos pecados. Vem, Senhor Jesus, vem nos buscar, para que eu não peque amanhã, eu, meus irmãos, minhas irmãs. Bendito seja o dia da tua volta. E que o Senhor nos fortaleça nesse estudo, princípio das profecias. Alguns princípios das profecias. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amados. Jeremias, né? O livro de Jeremias, você pode chegar lá em Jeremias. Vamos lá em Jeremias. Chegar aqui em Jeremias, já cheguei aqui em Jeremias. Jeremias capítulo 9, né? Aqui, abra a sua Bíblia, que nem a minha aqui, ó. Versículo 24, está escrito assim, ó. Mas o que se glorie-se nisto, em me conhecer. Deus está falando. Você quer se gloriar? Então glorie nisso. Me conheça. Hoje a melhor forma que nós temos de conhecer a Jesus é através das suas santas palavras. É através das orações. De estar próximo a Ele. É através de ajudar o seu próximo, como a ti mesmo. É ser caridoso, bondoso, amoroso. É não fazer acepção de pessoas, preto, branco, amarelo, azul, não interessa. É dar com a direita para que a esquerda não veja. E ele fala, mas o que se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor.
Deus é justiça, Deus é amor. Muito maravilhoso. Deus é justiça também. Queridos, esse estudo aqui de Jeremias nos faz refletir muito. Viu? Nos faz refletir muito. Desculpa aqui. Como acontece em relação aos outros assuntos da Bíblia, existe divergência entre cristãos a respeito da interpretação das profecias. Você sabia que Jeremias é um livro profético também? Você sabia que Amós também? Isaías? Não é só o livro de Daniel e de Apocalipse? A Bíblia é toda profética, queridos. É Deus nos instruindo, nos informando, nos mostrando como devemos ser. Infelizmente, meu irmão e minha querida irmã, infelizmente, muitos acabam pensando que alguns livros da Bíblia, por exemplo, o Apocalipse, se tornam simplesmente incompreensíveis. Não é verdade. Você acha que Deus ia mandar escrever uma coisa que você não compreende? Depende de você, do seu interesse, queridos. Depende de você aceitar Jesus, o Espírito Santo, na sua vida. Então, meu irmão, nós, infelizmente, muitos acabam pensando que alguns livros da Bíblia, por exemplo, o Apocalipse, se tornam simplesmente incompreensíveis. Assim, em vez de tentar, em compreender, ele simplesmente evita esses livros proféticos. Às vezes, vamos dizer assim, incentivados, tá? Às vezes incentivados por um líder religioso que são bem, intencionado, que pensa que estudar as profecias causa mais problemas do que resolve. Mas nem sempre foi assim. Tá certo que quando você lê as profecias de Apocalipse, mostra o fim, mostra as coisas que em breve devem acontecer. Isso não é caso de transtorno. É Deus se preparando para o que vai acontecer, porque vai acontecer, acabou. Você acha que Deus vai deixar a maldade ficar pro resto da vida castigando os filhos dele? Tudo tem um fim, queridos. E o fim da maldade está perto. Jesus está bem perto para voltar. Tá? Nem sempre foi assim. Durante os primeiros 1800 anos da história da igreja, a maior dos cristãos se sentia, os maiores cristãos ali se sentia bastante confortável com as profecias bíblicas. E havia um nível surpreendente de concordância, um nível de surpreendência com concordância, tá? Em relação às principais profecias. Isso é, que Deus pretendia que acontecesse. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço, pelo irmão, que todos sejam de acordo naquilo que falam. E que não haja divisão entre nós, Não haja divisão, entre nós, ou seja, vocês, Ou seja, pelo contrário, que sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito de pensar também. Isso está no livro de 1 Coríntios, aí, capítulo 1, versículo 10. Tá?
Nessa semana, nós vamos estudar alguns princípios que nos ajudam a interpretar algumas profecias de maneira coerente, né? E confiável também. A profecia bíblica é uma forma de provar que Deus é Deus e que ele escreve a história antes de acontecer. Nós vamos aprender tudo isso. Tá? A profecia bíblica mostra que a Bíblia é inspirada por Deus, porque nenhum ser humano poderia predizer detalhes daquilo que aconteceria, né, em séculos e séculos. Tá? E até mesmo milênios. Só Deus conhece o princípio antes do fim, meu querido irmão, minha querida irmã. Deixe Deus ser Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã, porque Ele conhece a sua vida e as suas intenções e seus pensamentos também. Deixe que Deus dirija a sua vida. Aleluia, bendito seja nosso Deus. Deixa que Deus dirija a sua vida onde você estiver. Só Ele conhece o princípio antes do fim. Só Ele conhece seus pensamentos, seu coração, meu querido irmão. Nós mesmos não se conhecemos. Deus nos conhece antes de nós se conhecer. Nós vamos aprender isso durante essa semana. Alguns princípios das profecias. Amém? Talvez já à tardezinha, ao pôr do sol, eu venha passar o outro estudo. Né? Aqui nós falamos, né, da introdução, que nós vamos aprender. E o próximo estudo, quem lê, uau, entenda. Quem lê, entenda. Essa semana nós começa forte, né? Deus está falando, quem lê, entenda. É o próximo estudo que nós vamos fazer, amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com você onde você estiver. Que a bondade e a misericórdia do nosso Senhor seja estendida sobre você, meu querido irmão. Te fortalecendo, te dando sabedoria, para que você ame o próximo, como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é agradar a Deus, sabe de que forma? Ajudando o próximo. Chorando com o próximo. Dando risada com ele também. Se alegrando com ele. Matando sua fome, sua sede. Se compadecer dos seus problemas. Seja um fiel diante do Senhor. Cumpra os seus mandamentos. E você vai ver que a sua vida será outra, transformada. Só há uma maneira de ser transformado, meu irmão. Só há uma maneira de nós se aproximar mais de Jesus. É amando o nosso próximo. Seja um bom samaritano. Assim como ele contou a parábola do bom samaritano, que ali o bom samaritano era ele. Ele se coloca na história ali como bom samaritano. Onde ele não faz acepção de pessoas, não importa quem seja. Isso é você ajudar o próximo. Isso é você se amar como você se ama. Você, quando está ajudando o próximo, você está se amando. Tira essa tese da cabeça que você tem que se amar primeiro para poder conseguir amar o próximo. Isso não é verdade. Isso é uma astúcia de Satanás que anda espalhando. Porque Deus não deu 3. Quando Jesus resumiu os mandamentos, ele falou só 2. E ele falou, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento, Jesus disse. E o segundo é semelhante a esse, ele falou, o segundo é semelhante a esse. Ame teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo é você ver o bem do próximo como você está. Isso você agrada muito ao Deus. Porque foi isso que Jesus fez, todo o tempo. Amar o próximo, sem
sem restrição de raças. Jesus não veio só para um tipo de pessoa. Jesus não veio só para os judeus. Jesus veio para todos. O sangue dele foi derramado para você também. Para mim. Quem lê, entenda. É isso que nós vamos aprender. Viu? Porque a introdução é essa. Olha aqui, ó. Alguns princípios da profecia. Alguns. Tá bom? Fique com a paz do Senhor. Vamos junto. Essa semana promete. Né? Bíblia na mão. Deus no nosso coração. Amém? Tchau, pessoal. Dá um like, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Né? Para que outras pessoas reconheçam quem é Deus e conheça quem é Deus. E que elas saibam que Deus vai voltar, que todas essas maldades, todo esse sofrimento nosso vai acabar. Ele prometeu. E ele falou assim: João, eu sou o Senhor teu Deus e eu não mudo. Aleluia! Aleluia! Nós temos um Deus que não muda, não é que nem a gente que fala uma coisa hoje e outra amanhã. Se ele prometeu voltar, ele vai voltar. Vem, Senhor Jesus. Estamos te esperando. Estamos com saudade do Senhor. Fale isso na sua oração. Olhe para o céu. Amém? Fique com a paz do Senhor, meus irmãos. Vamos tomar água. A água é vida, sabia? Tchau, pessoal. Até mais tarde ou até amanhã de manhã.